Você sabia que a diabetes do tipo 2 pode ter relação com a obesidade? Hoje, para falar aqui no Sinta-se Bem a respeito de diabetes e obesidade, é com grande prazer que eu recebo mais uma vez a doutora Débora Balaguer. Seja bem-vinda novamente aqui ao Sinta-se Bem e falar sobre essa relação, né, doutora, que tem tudo a ver da diabetes tipo 2 e a obesidade. Perfeito. Que é um dos males aí do nosso século XXI. Sim. A obesidade, ela é uma doença sistêmica, né? Ela é um conjunto de fatores que aparece como um aumento de peso ou uma massa de gordura acima de 30%, normalmente acompanhada com massa magra baixa. Essa é a característica principal da doença. No entanto, a obesidade, ela tem como cerne central dela, da fisiopatologia dela, a resistência à insulina. Quando a gente começa a aumentar a gordura no corpo, e principalmente quando essa gordura se concentra no abdômen, nós começamos a desenvolver uma reação inflamatória intensa, porque a obesidade é uma doença inflamatória, que é óbvio que tem vários comemorativos, que a gente não conseguiria falar aqui nesse período, mas ela se caracteriza por ter resistência à ligação do hormônio insulina. Quando eu desenvolvo sobrepeso, eu já começo a desenvolver resistência à insulina, que eu posso evoluir para um estágio de pré-diabetes, onde a hemoglobina glicada, que é a ligação do açúcar com a hemoglobina nos últimos 3 meses, vai aparecer no sangue 5,7% igual ou maior a esse número. Isso é um diagnóstico de pré-diabetes. Pré-diabetes, resistência à insulina. Se a gente não diagnosticar de forma precoce a pré-diabetes e não tratar, porque passa pelo tratamento da pré-diabetes, o tratamento da obesidade, ela vai evoluir, porque o corpo humano ele tem processos de vicariação de doença. A doença ela vai indo a estágios mais avançados. Nós vamos desenvolver diabetes. A diabetes é o momento em que a diabetes tipo 2, é o momento em que eu tenho resistência à insulina de uma forma mais preponderante. No entanto, eu já tenho perda de função, perda de célula lá no pâncreas que fabrica insulina. A diabetes é uma doença a diabetes tipo 2 é uma doença que se caracteriza por resistência à insulina, ou seja, tem uma dificuldade, de novo aqui, né? A insulina é um hormônio fabricado no pâncreas. Diabetes, gente, não é açúcar no sangue. O açúcar no sangue é a consequência desse hormônio não funcionar de uma forma adequada. E não está relacionado com o fato de que eu como muito açúcar. Ela é multifatorial. Então, quando eu, por exemplo, a insulina, que é um hormônio que regula o peso e que regula N funções dentro do organismo, ela quer se ligar no seu receptor para poder passar a informação para a célula, ou, no caso, como um hormônio metabólico, ela se liga no receptor e facilita, promove a entrada do açúcar para dentro da célula como substrato para fabricar energia. Não ligando a insulina, esse açúcar ele vai ficar no sangue, lesionando a parte interna dos vasos. Mas porque ele não ligou ali? Não ligou, não permite, porque quem permite a entrada do açúcar na célula é a insulina. Ela é que dá a abertura para que o açúcar entre. Isso é resistência à insulina. O açúcar não entrando na célula, ele vai ser deslocado para o fígado. E no fígado, o fígado vai metabolizar ele e fabricar gordura, e a gordura vai para o depósito. Quanto mais gordura no depósito, mais inflamação, mais resistência à insulina e mais eu vou piorar do diabetes. Então vira um círculo vicioso. Como que nós quebramos esse círculo? Tanto no pré-diabetes, que pode ser numa pessoa com sobrepeso,
quanto na diabetes, que normalmente o obeso ele já está em diabetes, ou às vezes inclusive em pré-diabetes criança, avançado. Né, doutora Débora? Inclusive criança, óbvio, porque criança também tem metabolismo da mesma forma. Aí como que se quebra? Não basta eu tô com pré-diabetes, eu dar metformina ou diabetes, eu tratar com metformina, que é o medicamento inicial para começar o tratamento da diabetes. Eu tenho que ir lá no intestino, porque quem comanda o tratamento da diabetes é o intestino. O intestino é o comandante de todos os hormônios. Ele é o maior órgão hormonal. Então, o intestino precisa se investigar o padrão nutrigenômico, que é o padrão de alimentação saudável para cada pessoa, né? Eu tenho que corrigir esse padrão e tenho que corrigir a parte metabólica de ligação da insulina. Por isso que muitas vezes a pessoa tem diabetes, você aí em casa que tem diabetes ou está com pré-diabetes, está usando metformina, mas não consegue melhorar, porque as outras vias que estão envolvidas no desenvolvimento e na evolução patológica do diabetes não estão sendo tratadas. Então, para encerrar, doutora Débora, antes de tratar o diabetes, eu preciso descobrir qual o padrão alimentar adequado aí para cada um de nós, como tu falaste. Sim, porque o padrão alimentar adequado, ou o nosso padrão alimentar saudável, ele promove uma diminuição da inflamação do corpo humano. E isso diminui a resistência à insulina, diminui a resistência e a dificuldade do hormônio se ligar. Então, se eu consigo descobrir o meu padrão nutrigenômico, quer dizer, eu agora já sei, eu fui lá, investiguei, eu sei qual é o meu padrão alimentar saudável. O que é saudável? Que é o ideal para o meu organismo, porque nós somos todos diferentes. Aí, então, eu estou diminuindo a minha inflamação, eu diminuo o bloqueio do receptor para ligar a insulina. Então, quando eu começo a voltar a ligar a insulina, eu começo a reverter o processo, que não se faz, obviamente, só usando remédio, porque remédio remedeia. Senão seria curédio, né? Seria curédio, exatamente. Doutora Débora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Adorei te receber mais uma vez aqui no Sinta-se Bem. Eu que agradeço.